Olá, lojista! Como é que você está? Desejo muito boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Lojista Unicórnio. Nancy, mas o que é podcast Lojista Unicórnio? Aqui é um quadro onde eu trago os meus alunos, que são os lojistas de lojas infantis. Por que unicórnio, Nancy? Bom, esse é o jeito carinhoso como eu apelido os meus alunos. Mas loja unicórnio, para mim, é a primeira escolha de compra do cliente. Não precisa ser a loja maior da cidade e nem a maior do bairro, mas precisa ser a melhor loja quando a cliente pensa numa loja boa, bonita, que ela ama comprar, é a loja unicórnio. E hoje eu trouxe uma lojista unicórnio. Antes de eu trazer essa convidada muito especial, eu vou me apresentar. Eu sou a Nancy, mentora de lojistas infantis, e eu ensino lojistas a girar o estoque 7 vezes mais rápido com loja infantil e mesmo que estejam começando. Então, hoje já vou trazer a minha convidada, só que aqui a gente apresenta de um jeito diferente. Antes dela se apresentar, ela vai vir aqui com 2 chutes na porta, com a voadora, para falar do maior resultado em vendas. Então, minha querida convidada, seja bem-vinda! Tudo bem com você? Oi, Nancy, tudo jóia? E você? Tudo jóia. Antes de você se apresentar, minha querida convidada, querida aluna, eu quero saber qual foi seu maior resultado em vendas. Nancy, meu maior resultado em vendas foi R$ 22.147,50. Nós fizemos esse número em 2 dias de venda e vendemos 503 peças. Nossa, mas como é que isso aconteceu? Aconteceu assim, na verdade não foram 2 dias, foram 2 noites, tá, Nancy? Nós fizemos em 2 dias, um dia para as meninas, um dia para os meninos. E o primeiro dia foi das 18 horas até meia-noite, porque as clientes não queriam deixar a gente embora. Foi bem difícil de encerrar aquela noite, porque elas estavam lá, eu quero, e daí a gente tinha dó de parar, porque estava vendendo muito bem. E a segunda noite a gente ficou das 18 às 22 horas, que daí foi com as mamães de meninos. Nossa Senhora! E como é que foi assim, de repente ver aquele monte de sacola acontecendo, e o pessoal pedindo para você? Ah, é muito gratificante, né, Nancy? É muito gratificante porque é um retorno do trabalho que a gente está tendo. A gente vê a empolgação das clientes, vê o nosso estoque girando, porque todo lojista quer girar estoque, né? Então, você vê aquela filinha aí crescendo assim, é incrível, é muito gratificante, essa é a palavra. Ai, que delícia! Agora, por favor, se apresente, como falei, seu nome, nome da sua loja, onde fica a sua loja, como você vende lá, é loja online, loja física? Conta pra gente. Então, eu sou a Fernanda, eu sou de Paranaguá e eu tenho uma loja chamada Piticos. Hoje eu tenho uma loja, né, que ela está localizada no centro comercial da cidade. Então eu tenho a loja física, que atende o público que passa ali a todo momento, e aí eu tenho como se fosse a parte, né, é, o trabalho através de lives, que a gente trabalha muito com live, o trabalho com o festival, né, com o Bazar Secreto, festival, a gente vai nomeando ali conforme a campanha que vai criando. E também eu trabalho entregando para clientes as sacolinhas para provar em casa. Também é um. Então, eu costumo dizer que eu tenho 2 lojas, né? Porque uma a gente atende aquele cliente que passa ali na frente e a outra é os bastidores. A loja física e a loja online. Sim, sim. Ah, olha, que maravilha! Ô, Fê, conta pra gente, como é que você me conheceu? Ah, eu conheci você na rede social, né? No Instagram. E eu estava passando uma fase muito difícil, porque eu vinha eu sempre trabalhei no comércio, né? Sempre tive loja. Desde os meus 18 anos eu trabalho com vendas. E eu vim de uma loja de adulto, que era masculino, feminino e infantil. Então eu optei só para ir para o infantil. Fiz a opção de ficar só no infantil.
por mais que seja o mesmo ramo de loja, como são categorias diferentes, o infantil me pegou sem muita experiência. Então, quando eu te conheci, eu estava assim, saindo de uma loja que eu tive um grande sucesso durante 22 anos e entrando numa loja onde eu me senti perdida, porque eu comprei demais, comprei errado. E aí Por eu tinha você saiu do adulto e migrou para o infantil? O que você viu no ramo? Eu sou apaixonada por criança, né? E aí, já faziam 22 anos que eu trabalhava muito, né, Nancy? Porque lojista trabalha bastante, né? Então, eu já estava cansada, não conseguia mais me identificar no setor do adulto. E aí, eu decidi vir para o infantil para ficar com menos compromissos, menos responsabilidades. E menor, a loja é menor, né? No caso, eu dividi a loja ali e fiquei com 1/3 da loja. Mas eu me perdi muito nas compras. Então, quando eu conheci você nas redes sociais, lá que você dizia, né, de gerar o estoque 7 vezes mais, 7 vezes mais rápido, ensinando técnicas ali para métodos para que a gente conseguisse fazer o girar, porque é um público diferente. Por mais que é comercial, não, mas a mãe, ela pensa diferente, a criança é diferente de um adulto. Então, eu me senti, quando eu conheci você, eu vi uma experiência muito grande no assunto do infantil, vi uma esperança onde eu pudesse girar aquele estoque que estava me sufocando, e aí eu acreditei, né, Nancy? Até porque eu sempre falo, você pega na nossa mão e segue, né? Eu pego na orelha também, né? Ah, é. Se a gente não se comportar, você, ó. É. Ô, Fê, e conta pra gente assim, como é que era antes do método? Eu vi, assim, você me conheceu e aí o que te fez tomar uma decisão de entrar para o método? A necessidade, primeiramente, né, Nancy? E eu percebi também uma diferença em você, que eu sentia você sempre muito junto com os teus alunos. Então, e aí, aplicar, como que eu vou explicar? Se você pega ali uma nova instrução, né? Você tem lá um aparelho lá, e tem uma nova instrução. Então, você tem que ler tudo aquilo ali, né? Para seguir, para você conseguir ligar o aparelho. E com você, e se você tem uma pessoa que vai lá e liga para você e diz, ó, vai por aqui, vai por ali, aperte esse botão, vai naquela opção, e você só vai gravando ali os métodos que tem que ser feito, é muito mais rápido, né? Então, eu senti em você isso. Eu confiei em você pela experiência que você tinha, e o teu método, até os que você já apresentava nas lives de apresentação, assistindo as lives ali da apresentação, eu já via que você tinha umas sacadas assim que era à frente, que eu não tinha visto em nada antes parecido. Então foi isso que me fez confiar em você e seguir que essa sacada que eu tô com a pulga aqui, ó, atrás da minha orelha? Nancy, desde a hora que a gente monta o grupo, com você é diferente. Entende? Eu sempre falo lá quando você diz, a foto não pode passar de 2 minutos. Não pode ser mais do que 2 minutos, nem menos que 2 minutos. E realmente, se você não cumpre ali, você não tem o sucesso que teria se você. Então, se você. São detalhinhos, você tá falando assim? Você é muito detalhista e tudo que você coloca de detalhe realmente dá certo. É que eu já quebrei a cara também, eu fiz na loja. É o que eu falo para você, você pega o manual e tem que ler. E se vem uma pessoa e fala, ó, vai por aqui, você chega muito mais rápido, né, Nancy? É o GPS. Você é o nosso GPS. Que ótimo! E, Fê, que legal, que legal. Então, você me conheceu na internet, você conseguiu enxergar uma oportunidade. Mas, assim, antes de você conhecer o método, você falou que tinha loja, você falou que vendia porta a porta também? Sim, Nancy, a minha história ela é longa, sabe? Eu comecei vendendo de casa em casa. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a vender. Na verdade, eu sempre tive o tino para venda, assim. Eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de lojinha. Desde pequenininha? Desde pequenininha. É verdade, Com 14 anos, com 14 anos, o meu primeiro emprego foi numa loja.
E aí ali eu já fiquei cobrindo férias de todo mundo, já fiquei lá 4 meses com eles. E aí, saindo dessa loja, outra loja já me chamou, e aí eu trabalhei em loja até os meus 18 anos, que foi quando eu decidi que eu ia buscar roupa e ia vender roupa. Ah, Porque e eu você tinha. falou porta a porta. Como é que é essa coisa de porta a porta? Antigamente Hoje não em tinha dia, WhatsApp. Como que não, era? era porta a porta mesmo. Eu amarrava numa bicicleta as minhas sacolas. Eu ia, Ah, né, para São Paulo, trazia mercadoria, colocava preço, daí eu tinha bastante conhecidos, assim. Aí eu amarrava na minha bicicleta, minha cidade aqui é tudo planinho, daí eu ia na casa das pessoas, ia na casa de um, ia na casa do outro. E ali eu fui ganhando clientes, e minha mãe tinha na casa dela um corredor, aí eu comprei umas prateleiras, coloquei ali. No meio da semana eu ia na casa das pessoas, no final de semana as pessoas iam lá, e foi aonde começou. Então, foi assim que eu iniciei. Aí, com o passar dos anos, eu nunca deixei de vender porta a porta, né? Até hoje eu sempre falo que eu ainda vendo porta a porta, porque aliás, eu tiro o chapéu para quem começou como sacoleira. Porque, por eu. exemplo, eu vim, assim, o meu berço foi loja física. Uhum. E, lógico, eu já vendi perfume, tá? De catálogo, eu vendia Rinodê. Então, eu fui muitas vezes porta a porta também, igual vocês fazem. Mas, assim, quem já vendeu porta a porta, hoje, para se adaptar a esse novo varejo infantil, tá na frente, há anos luz na frente. Porque É sofrido, Nancy, é é muito mais sofrido, porque prático. eu sempre falava assim, ó, que antes eu arrastava uma sacola e já vendia. Hoje em dia, hoje em dia você tem duas opções, assim, o que eu me vejo é muito mais servida de opções para vender. Se eu arrastar a sacola, eu ainda vendo, porque eu ainda saio vender nas casas, assim, eu deixo a sacola, hoje eu não tenho tempo de ficar com a cliente, né? Mas eu deixo a sacola para ela, as meninas preparam lá na loja, agora eu tô sem entregador, mas como eu tô mais disponível o tempo, eu mesma tô indo levar. Então eu deixo na sacola. Hoje de manhã eu deixei uma sacola com uma cliente. Deixo na casa dela. Aí quando ela terminou de ver, ou ela leva para mim, ou eu passo pegar. E aí hoje nós também temos a opção de vender online, né? Então você pode vender numa live, você pode vender num festival, você pode postar, vender pelo Instagram. Então, nós estamos. Agora abriu-se mais uma porta para nós, né? Quem é sacoleiro agora tem mais uma porta aberta. Olha que maravilha! Ô, Fê, e eu lembro, logo que você entrou aqui no método, que aí, eu acho que era o conta-gotas, não lembro o que que aconteceu, que eu passei uns desafios, eu amo desafiar vocês, e aí você passou para as vendedoras. De repente aconteceu algo assim que todo mundo ficou assustado. O que que aconteceu aquela vez? Eu também fiquei assustada. A gente usa, né, Nancy? Até hoje eu ainda uso o teu método conta-gota. Tu sabe que eu não quero largar de você nunca, né? Porque é bom ficar perto de você, porque você está sempre inovando. Mas esse método do conta-gotas, que é onde você passa para a gente de postar de 15 em 15 minutos os stories no WhatsApp, postar os stories no Instagram, ele funciona muito, porque o cliente, tipo, toda hora ele vai ver que você está entrando ali, então ele acaba entrando para ver as tuas postagens. Agora eu lembrei, uma cliente que devia há um tempo, eu postei, aí eu fui postando de 15 em 15 minutos, daí ela me chamou, que era para passar lá pegar um dinheiro que ela estava me devendo já fazia um tempão. Nossa, então foi assim, uau! Você Na minha aprendeu o postagem, método, isso foi na primeira semana? O que que aconteceu? nos primeiros dias já, nos primeiros dias. A gente já teve um retorno de venda, né? Porque é diferente de você usar o método do conta-gotas, porque você está sempre ali. Eu não sei explicar, você explica bem lá. Você Ah, está sempre em primeiro lugar ali na visualização, né? Quando o cliente ele vai visualizar os status deles, ele já vê que você colocou coisa nova, então ele já clica. Então a gente teve um número muito maior de pessoas chamando para perguntar sobre o produto. E aí, o mais engraçado foi essa cliente, que eu já tinha desistido de receber dela. E aí, quando ela meu viu, Deus do me céu, foi chamou, uma alegria. foi. Que gostoso! Então quer dizer que ele funciona para tudo, né, Nancy? Até para vir pagar o fiado que estava É. devendo. Uhum. Ela lembrou da loja.
Você está sempre em evidência, né, no método conta-gotas. Não, e é pelo celular, é de graça. É prático, tá na mão ali, né, Nancy? Então, hoje, assim, o que a gente faz lá na loja, todos os dias, a cada 15 minutos a gente vai postando. Então, o material vem para nós, né? Eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte, ele desce o material para a gente e a gente vai subindo nos stories ali a cada 15 minutinhos. No status, ó, não, ó, aluna. Fundo, Nancy, desculpa. Não é No no status. story, porque quem vai assistir vai falar, eu fiz no story do Instagram e não deu certo. É no status do WhatsApp. Status do WhatsApp. É, o story do Instagram Que é por outro sinal, algoritmo. né? Que por sinal eu falo que sempre é uma venda muito prática, porque ela está na mão do cliente, né, Nancy? Sim, Uhum. total, total. E, Fê, você falou assim, né? A gente nos bastidores aqui conversou um pouquinho. Você falou assim que você ainda não é aquela aluna que está ali assídua. Mas conta um pouco, mesmo assim? Mesmo assim, eu já tenho muitos, eu sempre tenho muitos resultados, né, Nancy? A minha primeira experiência com você, sem dúvidas, foi o festival, né? Com ele eu fiz girar o estoque muito mais rápido. Esse foi o meu maior resultado, mas eu tive vários outros festivais que a gente fez e teve resultados menores. Então, tipo assim, eu sempre fiz os festivais como você ensinou. O teu método também da live, ele funciona muito bem. O método que você tem para ensinar o grupo, né? Não é só montar um grupo. Você tem que ter um método para montar, o método para convidar esse cliente, o método para inaugurar esse grupo. Então, tipo, tudo funciona perfeitamente. Então, com todos esses métodos que que você ensinou, que eu usei, fizeram total diferença. Então, nas lives, hoje eu tenho o grupo ali esse grupo, eu uso ele tanto para fazer o festival como um apoio para as minhas lives. Ah, Então, ele está ali, tipo, é o meu suporte. Eu quero me comunicar rápido com esse cliente, eu vou naquele grupo, tá na mão, entende? Então, tipo assim, esses métodos que você ensinou, tipo a live, você começar com um produto com preço único, para que o cliente não pense muito, que ele só fale eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. você está usando então a sequência dos produtos até na live, porque você Sim, falou assim que, apesar de você ter vendido R$ 22.000 em 2 noites com WhatsApp, mas na live também você usa o método, porque vocês são muito. as rainhas da live aí, não é? Segundo o povo daqui somos. E aí você segue uma sequência também? Uma sequência, Nancy, conforme você explicou ali, tipo, o boi de piranha, ou aquele que vai jogar o produto lá, elas vão se galfinhar que elas querem, e depois você vai jogando os outros na sequência, que elas estão na adrenalina e vão só querendo. Então, eu uso em tudo, eu uso tanto o método que você ensinou, eu uso tanto para o grupo do WhatsApp, para fazer o festival do WhatsApp, quanto para fazer nas lives. Ah, aqui eu chamo de venda emocional, né, Fê? Porque Isso, deixa a vender emocional. mulherada com raiva. Elas brigam, às vezes. Elas brigam entre elas brigam com a gente depois. E você fala assim: vocês são a última bolacha do pacote. E tem isso, né? E aí, as lives, ultimamente, estava dando muito delay, muito problema, assim, então elas estavam brigando muito delas, chegavam na loja, eu separei um monte de coisa, você não viu nada. E aí que entra também o grupo, né? Que eu sempre falo que eu gosto também do festival no grupo, porque tem o pós, né? Que a pessoa fica olhando ali e ela fica mandando no privado, se ainda tem, e não tem perigo de ter delay, né, Nancy? Ah, é. Não, mas você sabia que no WhatsApp dá delay também, né? Não, ele dá delay, mas vai chegar, né? Teve É. momentos na live que não estava nem chegando. Mas é Ah, muito bom, assim, eu sempre falo que eu já fazia live antes de conhecer o teu método, mas depois que eu conheci teu método, ficou tudo mais prático, tudo mais assertivo. Essa é a palavra, mais assertivo. ótimo. Nossa, eu tô super orgulhosa aí por tanta transformação. Fique orgulhosa, porque, né, eu apliquei, mas a mentora de tudo isso é você.
E você tem que ficar mesmo, porque eu sempre falo para você que eu não canso de te elogiar, porque você merece todos esses elogios. Imagina, vocês, eu falo assim que o resultado de vocês é o meu resultado. Por isso que se o resultado for ruim, é o meu resultado também. Uhum. E me conta um pouco assim sobre o poder do grupo aqui, porque a gente tem uma turma dos unicórnios. Tem Eu alguma ia, coisa eu para ia puxar aprender? esse assunto agora. Já eu vou falar para você, assim, que eu acho importante deixar claro nesse podcast, que eu sou uma aluna que voltou, né? É, eu não é voltou, como que fala quando a gente. Eu não sou boa com palavras, tá, Nancy? Por isso que eu Não, misturo mas tudo. imagina, não existe isso. Quando você não quer Ela é sair, não quer. veterana, vamos lá, ela é veterana. É, Aqui a turma vai reciclando. Tem uma galera que vai renovando, renovando. renovando. Porque eu acho muito importante estar na fogueira ali com você. Porque você está sempre trazendo novidade. O método que você já ensinou funciona e você vem sempre agregando para a gente mais informação, atualizando, deixando a vida da gente menos, dando menos trabalho para a gente, para poder sobrar mais tempo ali para a gente produzir mais, ou um tempo de qualidade para a gente, né? Eu falei que eu estou apaixonada aí pelo. Você está ensinando ali para nós no grupo usar com a inteligência artificial a nosso favor, né? E eu Mas você tô sabe, deixa eu te encantada. fazer uma coisa assim. Aqui eu amo conversar com vocês. E você sabe que uma vez eu fiz uma entrevista com a dona Elza, e a dona Elza, mais de 70 anos. E ela com cabelo branquinho e tal, e ela falou assim: Nancy, eu uso inteligência artificial. Naquela época, e ela também veterana, ela falou assim, e naquela época tinha a Luzia, que era a inteligência artificial do WhatsApp. E Uhum. ela falava assim: eu uso a Luzia. Quando eu tô sem ideia, eu peço para a Luzia me ajudar a criar uma campanha. Eu, caramba, me conta aí, dona Elza, o que você fez? Menina, aí depois a dona Elza, eu falei: meu, se até a dona Elza usa, todo mundo, todos os meus alunos têm que Tem que usar. usar. Eu comecei a pegar no pé, pegar no pé. Aí teve o Edmilson, ele vendeu. Ele falou que teve um crescimento de mais de 90% de uma Black Friday para outra, por causa da inteligência artificial. E nem era essa inteligência artificial, era aquela antiga, lá do passado. Eu, Uhum. cara, se ele faz. Aí eu comecei. Hoje a gente tem a Ellie aqui que tem 10% da visão. Mas a inteligência artificial trouxe essa inclusão digital da loja dela e ela tá bombando de vender. Eu falo assim, gente, se a Ellen, que tem 10% da visão, ela usa, todo mundo tem que usar. Aí, por isso que eu pego no pé de vocês, porque a gente precisa usar para poder ter mais tempo. Sim, sim. E outra coisa também, agora você está falando da dona Elza, né? Essa troca, né, Nancy? A gente tá ali no grupo, meu, às vezes você tá lá desanimada, achando que tá tudo dando errado para você. Meu, de repente você entra lá no grupo, tem um caso novo, uma novidade, alguém que está surpreendendo você com uma ideia diferente, uma dica de um produto que está girando muito. Então, isso do grupo ali, essa troca de experiência, eu acho também incrível. Vocês me dão bastante trabalho, porque fica todo mundo lá na arquibancada e a gente fala assim: aqui tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Você já deve ter ouvido eu falar Já, isso, né? já, já. Desce da arquibancada, vem chutar pro gol. Se vocês não participarem, mas eu tô sem tempo. Eu falei, por isso que não tem resultado. Aí, assim, é legal porque assim, são vários grupos de unicórnios, então tem os bebês. Fala aí qual grupo que você tá. Ai, Nancy, eu não sou boa de gravar as coisas, acho que eu tô no Tá no super adolescente. grupo. No super grupo, olha! O que é o super grupo? Super Nancy, grupo eu é a tô. galera. Ei, Nancy, eu tô. Só sei que eu tô lá e tô amando. Agora, não sou apegada em Porque tem nome. 4 grupos aqui da turma. Tem os bebês, tem as crianças, os adolescentes, e o supergrupo é a galera que já faturou o primeiro 100 mil reais e está rumo ao próximo milhão. Então, Uhum. você está no grupo do supergrupo. Um No super seu grupo, caso, sim. o seu Uhum. estágio é unicórnio jovem, mas a sua meta é Hum. chegar aí no primeiro milhão. Você já bateu o primeiro milhão anual? Ou tá No rumo? infantil ainda não. No infantil Tá, mas ainda não. você está chegando lá. Então, a sua Tô próxima meta chegando perto, Nancy, tô chegando. é. E aí, inclusive, quando a gente se encontrar em São Paulo, eu entrego
um presente, que é um troféu. Então, ó, bora trabalhar. Bora, então, bora. Que legal, Fernanda. Eu fiquei super feliz. Assim, eu quero te agradecer por ter contado a história. Agora, ó, vamos fechar com chave de ouro. Eu quero que, assim, você conte para uma. Tem muita gente que está assistindo aqui esse podcast que era uma dona de loja de adulto ou um dono de loja de adulto, veio para o infantil, veio tudo atropelado, comprou, não conhecia, achou que era só comprar e viu que. E aí, de repente, não entendia muito de tecnologia, assim, sabe, uma pessoa assim que era a Fernanda antes. Tem muitas lojistas que são como a Fernanda antes, mas diferente da Fernanda que decidiu tomar uma decisão, essas lojistas elas ficaram lá. Tem gente que está fechando loja, tem gente que não adaptou, tem gente que está cheia de dívida com boleto para pagar, com estoque abarrotado. Eu queria saber assim, do fundo do coração, como que a Fernanda poderia dar um conselho para essa pessoa que está assistindo, que está precisando de um help, um socorro aqui? Um conselho, Nancy, não desistir, né? Eu acho que o lojista ele tem que ser sempre um guerreiro. E procurar apoio, né? Uma rede de apoio, né, Nancy? E o que eu sinto é isso, que às vezes a pessoa ela tá tão para baixo, que nem quando eu me vi dentro de uma loja com o estoque caindo em cima de mim, sem saber para que lado correr, me sentia a pessoa mais frustrada do planeta. Então eu estava desacreditada, frustrada, e então quando eu conheci o método, conheci você, eu vi uma esperança. Então eu penso assim, que o conselho que eu vou dar, não se feche. Não se feche porque não vai resolver. Procure ajuda, procure um especialista, procure a Nancy, dê novas oportunidades, né, Nancy? Até porque eu tenho visto muitos lojistas já mais antigos, assim, tipo eu, que não é da era digital, né? Se enterrando, porque não quer, tem medo, acha que é muito difícil. Então, buscar uma rede de apoio, porque quando já se abre, tem um apoio como o seu, já tem conhece outros tipos de realidade, como você acabou de falar da dona Elza, que era uma pessoa que tinha as limitações dela ali, com 60 e poucos anos, mas não desistiu. Então, o que eu falo é para não desistir e procurar apoio. E eu acho que o teu método é um apoio muito forte, porque ele traz a gente para um grupo, aonde está ali injetando aquela injeção de ânimo a todo momento, e você traz métodos muito claros, muito específicos e muito fáceis de aplicar na realidade da gente, que é uma realidade corrida, um dia a dia muito desgastante, porque a gente pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas você mandando mensagem ali no grupo, a gente escutando aquela horinha que dá tempo, já dá um ânimo novo para a gente correr atrás e fazer as coisas de forma diferente para conseguir resultados diferentes. Nossa, que bom, Fernanda. Que bom, que gostoso ouvir isso, porque assim, é bem isso, assim, às vezes eu converso com umas lojistas e dá vontade de dar aquele chacoalhão, acorda, minha filha, você tem solução, é só fazer. Não, confia, acredita em você, você vai conseguir. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo mais, já passou a minha fase, já passou a minha idade. É que às vezes a pessoa tá desanimada, né, Nancy? Por último agora, porque, claro, já tive muitos altos e baixos. Pensar em fechar e ser dona de casa 300 vezes, mas não é o perfil da gente, não adianta. Às vezes a gente tem que pôr mais foco, tem que pôr mais sonho, né? Novos objetivos. Então, eu tô, assim, numa fase bem boa agora, que eu tô super animada, porque se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, vai ser o mesmo resultado sempre. E agora, eu aplicando coisas diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Então, a gente tem que se animar sim, né, Nancy? Não dá pra... Até porque a gente tem apoio, né? Há 22 anos atrás, quando eu comecei, não tinha esse apoio. Eu só tinha vontade de vencer, só tinha vontade de ter uma realidade diferente na minha vida. E aí eu fui
enfiando a cara e fazendo. Então, Você imagine sabe que lá, essa rede de Nancy, apoio, há também, 22 anos também, atrás, com você aqui, ó, faz assim, faz assado. Ia bombar 3 vezes mais. eu também sou comerciante, e aí, assim, às vezes você vai conversar com um comerciante que é de outro ramo, que é na sua cidade, eles têm medo, eles acham que a gente é concorrente. E aqui a Isso gente também. é dono de loja infantil, tem uma turma e um ajudando o outro, não é, Fê? Então, essa rede de apoio. Essa semana eu recebi uma cliente que ela veio e falou assim: ai, Fer, eu queria te falar que você é minha inspiração. Daí na hora eu até falei: nossa, eu? Como assim? Aí ela falou que ela estava começando a vender online, assim, e que ela tinha vontade de expandir. Daí eu até indiquei, falei: não, ó, começa a seguir aqui e quando você tiver oportunidade já vai junto porque com a Nancy você fica sem vergonha, que ela tem hashtag vergonha. É Falei, que sem com a Nancy vergonha. tem a hashtag sem vergonha e ela vai te mostrar um caminho para você chegar mais rápido. E o erro das pessoas é achar. E eu falei até para ela, falei, eu nunca vou ver você como uma concorrente, porque, Nancy, quantas crianças tem nessa cidade? Eu Sim. não dou conta sozinha de atender todas essas crianças, entendeu? Nossa, Então a gente tem que se apoiar. Eu sempre falo que o lojista que ele cria uma rede de apoio, ele cresce muito mais. isso. Eu amo o grupo, o nosso super grupo ali. Elas estão sempre postando é, novidades, tudo que elas vivem, elas vão postando ali e você vai pegando inspiração e você também vai no grupo, vai no ritmo, né? Ótimo! Ai, que delícia, Fê. Você vê essa diferença de estar no meio da brasa, né? A brasa tem que estar pertinho da fogueira, senão apaga. Por isso que eu quis voltar, né? Para não perder essa fogueira, porque um tempinho que eu fiquei afastada, eu senti muita falta. Ah, entendi. Que bom que Porque você não é voltou. sempre a mesma coisa, né, Nancy? Não é sempre a mesma coisa. Lógico Porque que não muda. teu método, ele não é aquele que você grava lá no Hotmart e fica lá para sempre. Não. Você está sempre inovando, sempre colocando coisa nova, então é muito legal. É Eu vida. sou sua fã. Ai, eu sou fã de vocês. Legal, Fê. Obrigada por hoje. Obrigada por compartilhar Deixa essa eu falar, história. fechar com chave de ouro. A emoção que a gente sente quando você posta, né? Vamos falar ainda lá do grupo do festival. Quando você tira a foto, que você coloca a legenda, lembrando que a legenda tem que ser a legenda que você indica lá, senão ela não funciona também. Ah, é? Coloca a legenda que você indica lá pra gente. Posta foto, Nancy, quando tem lá, tipo, 3 peças. E você recebe lá 10, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, aquilo é formidável, assim. É o melhor elogio. Falo, meu, tipo, todo mundo quer meu produto, que maravilha. Que delícia, que delícia, que delícia. Fê, obrigada por inspirar a vida. Tenho certeza, assim, que esse bate-papo vai ter alguém que vai ter o seu coração tocado. E eu falo assim, né, Fê? Por que que eu faço o podcast? Eu trabalho para transformar a vida de vocês. Mas quando a vida de vocês é tocada, eu sei que muda a realidade dentro de casa, muda a realidade dos seus funcionários, da família das suas funcionárias, muda a realidade das suas clientes também. Então, é uma corrente, e isso é incrível. Obrigada do fundo do coração, Fê. E vamos então despedir do pessoal agora? Vamos. Primeiro, eu quero te agradecer, né, Nancy, porque você se disponibilizar a fazer tudo isso por nós, né? Como eu falo, é uma mentoria totalmente diferenciada, é um método que você usa em particular, que você pega na mão. Sabe como que eu me sinto? Como se você estivesse aqui ó, do meu lado. Mas é isso mesmo. Analisando ali o que eu estou fazendo e me dando os feedbacks. Então, é um método muito próximo, onde você disponibiliza um tempo para a gente, é uma troca muito grande que você tem com a gente, e então eu só tenho até agradecer também, porque o resultado vem porque o teu método é top mesmo. Ah, linda. E você põe mão na massa. É isso aí. Não, também, né? Então, bora, vamos nessa. Ó, um super beijo e a gente se vê
no próximo podcast. Então tá bom, Nancy. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.